A faixa de Gaza é conhecida como uma das áreas mais superpopulosas do mundo. Quase 2 milhões de pessoas vivem numa área super pequena. Esse lugar é controlado pelo grupo Hamas, que é uma organização terrorista reconhecida por mais de 42 países como tal, inclusive países árabes. Nesse vídeo vamos entender como o Hamas funciona. Oi pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta desses dois temas, se inscreva aqui no canal, tá certo? Então pessoal, eu estou com muita dificuldade em cobrir a guerra Israel-Hamas, tá? Por quê? Porque tem pouquíssimos jornalistas na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é dominada pelo Hamas, certo? Ninguém entra, ninguém sai sem a autorização deles. E os jornalistas, como dito, tem poucos jornalistas lá, e os jornalistas que entram, pessoal, entram com a autorização do Hamas. Então eles provavelmente, com total certeza inclusive, eles não podem mostrar tudo o que está acontecendo, eles não podem mostrar as atrocidades do Hamas, eles não podem mostrar, senão eles são mortos ali, certo? Também, pessoal, estão correndo vários vídeos falsos. Vídeos, por exemplo, da guerra da Síria, como se fosse Palestina, né? Então, tinha uma foto de um menino chorando, tinha um outro caso também de um menino chorando por causa da irmã dele morta. São vídeos da Síria e foram ataques da Rússia, certo? E aí, na legenda, estava escrito lá, olha o ataque à Palestina, o menino chorando palestino. Não era um menino sírio, né? E a imprensa virou relações públicas do Hamas, né? Vocês souberam o que aconteceu com a história do hospital, então para quem não sabe, vou contar rapidinho. A Jihad Islâmica lançou vários mísseis contra Israel. Um míssil defeituoso caiu no estacionamento de um hospital na faixa de Gaza. O Hamas, né? O Hamas falou que Israel tinha atacado um hospital, certo? E tinham morrido 500 pessoas. Aí foram ver, de fato, foi um míssil da Jihad Islâmica com defeito que caiu no estacionamento. E foram mortas mais ou menos cerca de 30 a 50 pessoas, o que é uma tragédia, uma coisa muito ruim, certo? Só que, pessoal, não dá para confiar, entendeu? Não dá. A fonte Hamas não é fonte. Olha só, hoje, um post de hoje da BBC, abre aspas aqui, a BBC falando, esse post está no Instagram, tá? Em um post anterior, com o mesmo vídeo, a informação da porcentagem de crianças entre as vítimas da explosão foi erradamente atribuída à Organização Mundial de Saúde, OMS. O dado, na verdade, é do governo de Gaza. Quem que é o governo de Gaza? O Hamas. Dá para confiar nisso? Gente, não dá. Desculpa, mas não dá, tá? E também, pessoal, a gente tá vendo vídeos assim de civis, né, palestinos fazendo, mostrando a situação e tal. Esses vídeos, pessoal, não são de confiança. Olha só, esse cara aí, vocês estão vendo? Então, ele tá chorando por causa dos ataques israelenses, certo? Aí você fala, nossa, é um civil inocente e tal, meu Deus. Não, ele é um garoto propaganda do Hamas. Olha do lado ele comemorando, certo? O ataque a Israel em 7 de outubro. Em cima é um vídeo propagandístico dele recrutando terroristas. O cara é garoto propaganda do Hamas. Então, percebem? É complicado, você entendeu? E aí você vê algumas imagens, umas fotos muito bem feitas, né, com edição, sabe? Aquilo não é feito por civil, não é. Aí a criança suja, a lágrima escorrida, e a criança olha assim para a câmera. Gente, não dá para confiar nisso. É diferente dos ucranianos, dos vídeos da Ucrânia, né, que são feitos por civis. Você vê que é um celularzinho, às vezes, antiguinho, você vê sombra, pessoas falando no fundo, certo? Você vê que é um civil que ligou a câmera ali e filmou, entendeu?
Tem vídeos que são feitos, tem vídeos propagandísticos da Ucrânia, mas aí vem até com o logo do governo da Ucrânia, né? Tem vídeos que são feitos pela imprensa, aí tem o nome do jornalista, tem o nome do editor, entendeu? Tem o nome do fotógrafo, e esses vídeos têm direitos autorais, né? Esses vídeos feitos pela imprensa a gente não pode usar, por exemplo, tá certo? Então, pessoal, vocês entendem a dificuldade? Eu poderia usar a Al Jazeera, só que a Al Jazeera, pessoal, ela é financiada pelo Qatar. O Qatar é um dos financiadores do Hamas. Sinto muito, pessoal. Outra coisa, para compor esse vídeo, eu estou me baseando no livro O Terror em Nome de Deus, da Jessica Stern. A Jessica Stern é uma pesquisadora de grupos terroristas, não só grupos terroristas islâmicos, mas grupos terroristas cristãos também. Tem um grupo judaico também que ela pesquisou, tá? Então, ela pesquisou vários e um deles foi o Hamas, ok? Então, pessoal, para a gente entender a origem do Hamas, nós temos que ir na origem da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana, da qual se originou o Fatah e o Hamas, foi fundada pelo professor de colégio egípcio chamado Hassan al-Banna em 1928. E esse grupo começou como uma organização cultural e de caridade, mas logo ganhou uma ala paramilitar. Al-Banna foi fortemente influenciado tanto pelo fascismo quanto pelos partidos comunistas, incluindo a glorificação do militarismo, isso vem do fascismo, né? O culto ao martírio também vem do fascismo e isso foi adaptado ao islamismo, né? E a propaganda socialista soviética, que mostrava os feitos para as comunidades e tal, tá bom? Então, pessoal, Hai Amin al-Hussein, ele foi o mufti de Jerusalém, e Hussein foi um apoiador do nazismo. O objetivo dele era lutar contra os britânicos, a Palestina era dominada pelos britânicos, certo? E ele chegou a visitar campos de concentração na Alemanha e fazia pregações antissemitas. E ele usava o rádio para propagar as ideias dele. Mufti, pessoal, é uma autoridade do islamismo e ele interpreta a lei islâmica, a Sharia, ok? No final da década de 1930, oficiais e alguns militares de baixa patente do exército egípcio, filiados à Irmandade, estabeleceram contatos com a Alemanha nazista, de onde eles absorveram a ideologia. Al-Banna foi assassinado em 1949 e Said Qutb tornou-se o principal porta-voz da Irmandade. Ele chegou a estudar nos Estados Unidos e achou o materialismo de lá horrível, inclusive a liberdade das mulheres. Qutb voltou para o Egito com uma visão extremamente anti-ocidental. Ele se convenceu de que os maiores inimigos do Islã eram os líderes laicos do mundo árabe e defendia que a jihad deveria ser lançada contra eles. Os escritos de Qutb inspiraram a Al-Qaeda, Hamas e o Estado Islâmico. E aí, pessoal, quando o Al-Fatah abandonou a ideia de apagar Israel do mapa, a ala mais radical do Fatah fundou o Hamas. Em 1991, o Hamas executou um ataque a um ônibus em Tel Aviv. Em 1992, Israel deportou 415 membros de várias organizações terroristas, colocaram todos juntos, o que foi um grande erro de Israel, incluindo o Hamas, membros da Jihad Islâmica, juntos com o Hezbollah. O Hezbollah também é um grupo que visa acabar com Israel, e além de acabar com os judeus ali, o Hezbollah quer importar a revolução iraniana para a região. E o Hezbollah é financiado pelo Irã, ok? O Hamas começou como uma organização de caridade e, assim como a Irmandade Muçulmana, isso é uma fachada para esconder o terrorismo. Uma parcela substancial do dinheiro do Hamas vem do Qatar, Irã, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. E de pessoas simpatizantes do Hamas que vivem fora da Palestina, inclusive Estados Unidos. Tá? Recebe muito dinheiro de gente que está nos Estados Unidos. Os líderes do Hamas reconhecem que pobreza e desesperança aumentam o apoio a eles. Desesperança, privação, inveja e humilhação fazem morte e paraíso parecerem atraentes. Pessoal, dizer que o terrorismo é causado pela pobreza não é verdade. Porque muitos terroristas, por exemplo, da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, são e foram pessoas de classe média,
ricas na Europa, ok? Mas todo mundo concorda que a pobreza é um atrativo, tá? Torna o grupo terrorista mais atraente para as pessoas, certo? Há um embargo na faixa de Gaza que começou a partir do momento que o Hamas assumiu o controle da região em 2007. Esse embargo é tanto por parte de Israel quanto por parte do Egito. E por que esse embargo existe? Porque o Hamas é um grupo terrorista e ele domina a faixa de Gaza, tá certo? O Hamas, pessoal, ataca Israel para mobilizar apoio. Por incrível que pareça, esses ataques mobilizam muita gente. Muita gente se simpatiza, tá? Se simpatiza com esses ataques. Okay? Em relação aos terroristas, se a pessoa for se suicidar, for um homem-bomba ou um terrorista, um soldado, uma bucha de canhão, e ele morrer num ataque a Israel, a família dele recebe ajuda vitalícia do Hamas. Então, além de matar israelenses que eles odeiam, esses ataques também visam tirar a família da pobreza, isso por parte do terrorista, tá? O perfil de palestinos recrutados para fazer esses ataques é homens desempregados, muito difícil conseguir emprego ali, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, tá? Que a Cisjordânia é dominada pelo Fatah, ok? Então é muito difícil conseguir emprego. Esses dois lugares, a corrupção predomina. Então, você só consegue alguma coisa se alguém te indicar. Isso é muito difícil, tá? Então, muita gente é desempregada. Aí, pessoal, esse homem normalmente não é casado, porque ele não tem dinheiro. E também ele não tem namorada. Então, aí já começam a olhar o cara, falando, esse cara tem perfil, né? Aí ele acaba indo com muita frequência à mesquita. Pronto. Os membros do Hamas já estão lá, observando, chegam, começam a conversar, né? Olha, você não quer, né? 70 virgens no paraíso. Já começa o recrutamento, certo? E eles falam essa história mesmo, das 70 virgens no paraíso. Imaginem, pessoal, que ele é um homem rejeitado, ele não tem namorada, não tem nada. E aí, meu, nossa, você tem 70 mulheres, ó, entendeu? Os recrutadores o fotografam em posição heróica, ele come comidas boas e tal, e eles marcam o dia e a hora do ataque. Aí 48 horas antes, né, do ataque, eles pegam os terroristas ou o terrorista, certo? E levam até o lugar. No ataque a Israel em 7 de outubro, chamou a atenção Ismail Haniyeh, considerado o líder geral do Hamas. Ele lá no ar-condicionado, no luxo do Catar, enquanto os palestinos padecem na miséria e nos bombardeios israelenses, né? Consta que ele ficou rico com corrupção, roubando mesmo ajuda humanitária. As desculpas do Hamas para os ataques terroristas, eu falo que é desculpa, pessoal, porque o Hamas ele sempre vai precisar de um inimigo, certo? Vamos supor que Israel deixasse de existir. Então eles arranjariam um outro inimigo, que poderiam ser, sei lá, os cristãos, poderiam ser outros muçulmanos, qualquer grupo, tá? E, enfim. Então, pessoal, uma das justificativas é a expulsão dos palestinos em 1948. Então, o que aconteceu? Quando Israel declarou independência, após a partilha da ONU, os exércitos do Iraque, Jordânia, Síria e Arábia Saudita atacaram Israel e os israelenses venceram. Isso foi considerado até mesmo um milagre, porque os israelenses não tinham um exército ainda formado, armamentos também não, então eles pegaram armamentos da Tchecoslováquia, pegaram armamentos abandonados, aviões abandonados no deserto, da Inglaterra, os aviões eram da Inglaterra, enfim, pessoal, foi um milagre eles terem vencido. E aí os palestinos que moravam, parece que em Jerusalém, foram expulsos, isso em 1948. E os descendentes dessas famílias que foram expulsas moram na faixa de Gaza hoje, né? Olha só, pessoal, aqui falando Abu Shanabi, que foi um dos líderes do Hamas. Se os israelenses se retirarem para os limites de 1967, nós consideraremos isso uma trégua e não o fim da guerra. Percebem? Não tem como negociar, né, pessoal? Olha só o estatuto do Hamas. Não há solução para o problema palestino a não ser pela jihad, guerra santa.
Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perdas de tempo e uma farsa. Então, né, pessoal, houve várias propostas, né, de partilha, de negociação e nenhuma foi aceita. E houve várias propostas depois de 1948. Porque a questão é, eles não querem um Estado judaico na região, eles não querem os judeus ali. E não tem o que fazer. Não tem solução, tá? Olha só, pessoal, a gente pode inclusive fazer um paralelo entre o Hamas e o nazismo, né? O nazismo acreditava numa raça superior, o Hamas acredita numa fé superior. E ambos têm os judeus como inimigos. Também, pessoal, a questão dos assentamentos. É uma coisa que os líderes do Hamas falam bastante, né? Na faixa de Gaza não há judeus, tá? Mas há assentamentos sim na Cisjordânia, e esses assentamentos são considerados ilegais. E há muita oposição a esses assentamentos, inclusive dentro de Israel. Né? Dentro e fora de Israel há muita oposição a esses assentamentos, tá? Então essas são aí as justificativas do Hamas para fazer todas as barbaridades, né, que vocês sabem que eles fizeram. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, peço sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais, tudo isso é muito importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.